Olá, estou fazendo esse vídeo para deixar registrado aqui a entrega e o unboxing dessa encomenda aqui, que é uma compra feita através da OLX Pay. O número do contrato aqui é 99124856339, o número da venda 4507-65531 e o número do pedido 4507-65531 138 879 8029. O vendedor foi o Luiz Fernando, lá de Águas Lindas, Goiás. Endereço dele aqui, quadra 7, lote 14, Mansões, Cama 14, Casa Mansões Camargo, CEP 72927-054. Para mim, Gabriel de Oliveira Pereira, aqui em Rua José Maurício Garcia, número 56, Vila Marinho, Compensa 3, CEP 69035-803, Manaus, Amazonas. Trazendo aqui o contexto da negociação que foi feita, né? Isso aqui é um Galaxy Z Fold 3, foi vendido com a finalidade de aproveitamento do display interno, que no caso aqui, até para contextualizar também, vou mostrar aqui o que aconteceu. Eu tenho esse Galaxy Z Fold 4, na verdade é o Z Fold 4, não é o 3. Eu tenho aqui esse Galaxy Z Fold 4. Ele está completamente funcional. Esse aqui é o meu, né? Deixa eu desbloquear ele aqui. Aqui, completamente funcional, até está aqui disponível uma atualização de software. O problema dele aqui é que a tela interna teve que ser removida. Felizmente ela veio a dar defeito, inclusive eu estou com ela aqui, vou já mostrar aqui nesse vídeo também. E aí por conta disso ela teve que ser removida e eu estou sem essa tela interna aqui. Então eu comprei esse Z Fold 4 aqui do Luiz Fernando para estar aproveitando a tela. O Luiz Fernando, que lá no OLX o perfil dele está descrito como negociante. Então eu comprei esse aparelho aqui, esse Galaxy Z Fold 4, para estar aproveitando a tela dele nesse aqui. Vou estar mostrando aqui a traseira desse aqui também. Olha, nessa cor aqui, cor preto, eu acho. E aí eu vou estar mostrando aqui a tela dele, a original, né? O que aconteceu aqui foi o seguinte. Esse cabo aqui, que eu acredito ser o cabo de vídeo do display, ele está rompido. E esse outro cabo aqui de baixo, ele também está rompido bem aqui nesse ponto. Os dois são dois cabos flex, né? Que ligam a tela e por conta disso ela parou de funcionar. Aqui também internamente, aproximar mais aqui da câmera. Bem na dobra ela tá com esse vinco aqui praticamente, acredito que trincado. Ele ficou até bem branco assim, de cima a baixo. Isso acontece muito nesse modelo de aparelho e por conta disso ele também, mesmo que os cabos não tivessem rompidos, esse display provavelmente ficaria com uma linha preta aqui e não iria juntar um lado com o outro da tela. O que poderia acontecer era só um lado funcionar ou os dois lados funcionarem, mas o meio ficar escuro. Então essa aqui é a tela original desse meu Galaxy Z Fold 4 aqui que deu defeito, né? E agora vamos prosseguir aqui com o unboxing e a abertura do pacote aqui do Luiz Fernando, né? Esse Z Fold 4 aqui.
Tá mostrando aqui como tá tudo lacrado. Ó, aqui a etiqueta, eu tô vendo aqui que tem um pacotezinho, acredito ser a nota fiscal. Ele me disse que tinha a nota fiscal desse aparelho, então eu acredito que aqui dentro desse pacotinho aqui que veio com essa etiqueta dos Correios, que tá o código de rastreio, é AC 422-844-305-BR, A206A, não sei o que isso significa, a ordem 8D, OPE 805-38657, estação 114. Gosto de deixar tudo registrado, né? Questões de segurança, caso seja preciso abrir alguma mediação ou solicitar alguma coisa, algum suporte, seja do vendedor, seja da própria OLX ou alguma coisa relacionada à própria entrega dos Correios. Então, sempre que eu recebo produtos assim, eu gosto de estar fazendo esses vídeos para estar deixando tudo registrado por questão de segurança, de transparência também. Então, aqui, continuar mostrando aqui o pacote, aqui embaixo tudo fechado. Somente a etiqueta aqui dos Correios e o pacotinho que eu acredito que seja nota fiscal. Aqui desse lado também, lacrado. Aqui também. Aqui acho que eu já mostrei. E aqui o principal, a parte que veio a etiqueta da venda, né? Vou mostrar aqui bem focado. Luiz Fernando, aqui a minha assinatura de recebimento, número do pedido. Então, feito isso, agora vamos proceder aqui com a abertura. Tá aqui primeiramente fazendo a abertura aqui dessa nota fiscal para conferir, né? Gosto sempre de estar, quando eu compro celular, sempre de estar procurando comprar com a nota fiscal por questões, né? A gente vê por aí muitos roubos, das coisas que têm acontecido por aí. Ultimamente também tem tido muitas operações policiais por todo o país. Aqui em Manaus, Amazonas, o governo do estado tem feito muito isso também, para estar pegando celulares que foram roubados, que têm uma procedência ruim. E aí, por segurança e até por uma questão de honestidade também, porque muitas vezes já me assaltaram, então o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então eu procuro sempre estar pedindo a nota fiscal. Deixa eu ver aqui o que foi mandado. Olha só, o que eu estou vendo aqui, ó, já não tem nada nesse pacote, mas o que veio foi esse papel aqui. Porém, isso aqui não é a nota fiscal. Isso aqui é uma declaração de conteúdo. É válido mencionar que hoje os Correios exigem que, para ser enviada uma encomenda, seja acompanhada da nota fiscal. Em caso de ausência da nota fiscal, seja mandada uma declaração de conteúdo. No caso aqui, nós temos uma declaração de conteúdo, o que então acho que já deixa previsível que talvez não tenha vindo acompanhado da nota fiscal. Mas como eu ainda não abri o pacote todo, pode ser que na parte interna do pacote tenha a nota fiscal. Uma das últimas compras que eu fiz aí pela OLX Pay, um Moto Edge 50 Ultra, ele veio com a nota fiscal na parte de fora, anexada nesses pacotes que eles colocam, e a outra cópia da nota fiscal veio na parte interna, dentro da caixa do produto. Então pode ser que o Luiz Fernando tenha colocado a nota fiscal aqui dentro. Isso aí eu vou saber quando eu abrir o pacote. Mas aqui, a princípio, nós temos uma declaração de conteúdo com o endereço dele, o meu endereço, a identificação do conteúdo, Samsung Galaxy Z Fold 4, né? O valor do produto
a parte aqui da declaração, acho que questão de lei, de legislação, né? O endereço dele, a data de postagem, 27 de março de 2025, assinatura dele, padrão aqui de uma declaração de conteúdo, né? Aqui também tem o CPF dele. Então, é isso. Tá dobrando ela aqui. E aí agora eu vou estar abrindo efetivamente o pacote aqui. Daí eu estou vendo aqui que internamente tem um outro pacote. Já vou estar retirando aqui. Aparentemente veio bem embalado, né? 2 pacotes aqui. Aqui o primeiro, que é o que veio com a etiqueta. Tá colocando ele aqui de lado. Aí aqui nós temos um outro pacote. Aparentemente tem uma caixa aqui dentro. Eu estou vendo aparentemente a logo da Motorola. Vamos ver, né? Eu comprei um aparelho Samsung, mas pode ser só a caixa, né? Ele me disse que não tinha a caixa desse celular, então pode ser que seja só a caixa da Motorola. Ele colocou aqui para proteger bem, né? Temos aqui agora aberto. Vou colocar esse pacote aqui também de lado. E aí nós temos aqui essa caixa da Motorola aqui. É uma caixa de um Motorola One Fusion Plus. Tá bem vedada aqui também. Gostei de como ele lacrou o produto, né? Veio bem lacrado, bem fechado. 2 pacotes aqui essa caixa. Também a caixa tá em volta aqui em fitas, bem fechada também. Aí eu vou estar utilizando essa faca aqui para estar cortando aqui essas fitas. Pronto, cortei aqui. Tá abrindo a tampa da caixa, olha só. Pelo jeito veio o aparelho correto aqui, né? Veio bem também, mais uma vez aqui destacando, bem embalado. Veio em plástico bolha aqui. Realmente, aparentemente, não veio nota fiscal. Vou terminar aqui de abrir para confirmar primeiro. Aqui está o aparelho, deixando ele aqui de lado. Efetivamente só veio o aparelho dentro da caixa, nada mais. Então não veio a nota fiscal. Luiz Fernando me informou que tinha nota fiscal, estou vendo que não tem.
Então isso aí já está um pouco fugindo do contexto do anúncio, mas por mim tudo bem, se o aparelho estiver funcionando, né? Como eu informei já no começo do vídeo, que foi também o que eu informei ao Luiz Fernando através do chat da OLX, o que me interessa principalmente aqui é que a tela interna esteja funcionando, porque é dela que eu preciso para estar aproveitando no meu aparelho. Então, estando tudo ok com a tela interna, por mim, está tudo bem com o anúncio, está em conformidade com aquilo que eu preciso. Agora, se eventualmente tiver alguma coisa fugindo ali, vamos continuar conferindo aqui, né? Cor do aparelho muito bonita, diferente, né? Tipo, essa cor aqui, pelo que eu sei, a Samsung denomina como sendo a cor creme, mas, assim, pessoalmente ele parece quase branco, né? Achei muito bonita essa tonalidade. Pelo que eu tô vendo que na traseira dele não tô identificando nada arranhado, nada danificado, né? Então isso aí estaria bem de acordo. A câmera aqui também, aparentemente tudo ok. Aqui na dobradiça também, eu vou estar testando aqui a abertura dela, porque esse modelo aqui, o Galaxy Z Fold 4, muitos deles têm dado problema de não abrir 100%. Meu, inclusive, já apresentou esse problema, então eu vou estar testando aqui. Inclusive, esse problema também teve relacionado com a causa da quebra da tela do meu. Aqui a tela externa, que eu estou percebendo aqui na tela externa, é porque no chat o Luiz Fernando me disse que ambas as telas estavam com película. Caso ele disse que sempre usou com película, que a tela externa estava com película e a tela interna estava com plástico de garantia, né, que é uma película que a Samsung manda nos aparelhos dela e ela já coloca lá no manual, às vezes coloca até dentro da caixa do aparelho um papelzinho que vem em cima, escrito para não fazer a remoção da película. Um aviso que também aparece quando a gente liga o aparelho falando para não fazer a remoção da película. Em caso de necessidade de troca, levar até a assistência técnica da Samsung para estar sendo feita a troca lá, porque é uma película de segurança, devido a essa tela ser mais frágil que as telas tradicionais, né, de vidro. Ela é uma tela que tem um material meio que plástico envolvido. Então, por questão de segurança, eles falam para não estar fazendo a remoção dessa película, mas tudo bem. O que eu estou vendo é que a tela externa aqui está sem, né? Geralmente de fábrica vem sem, só que pelo que ele tinha me dado a entender, ele talvez teria colocado uma película aqui, né? Porque ele disse que sempre usou com película. E bem, não estou vendo isso aqui. Também estou percebendo, não sei se dá para ver através do vídeo direito, colocando aqui contra a luz. Acredito que é um pouco difícil de ver, mas a tela está bem riscada. Ele me disse que a tela estava impecável, estava 100% perfeita, né? Mas estou vendo aqui que ela está bastante riscada. Mas, como eu já falei, isso para mim não é um problema, contanto que a tela interna esteja ok. Porque a tela externa do meu está boa, as outras peças também. O que eu preciso é que a tela interna, né, esteja boa. Tá aqui fazendo o teste de ligar, ele me disse que não liga, né? Porque, segundo ele, o problema é na placa do aparelho que queimou. De fato, ele não está ligando, já era esperado, né? Considerando ser a placa. Pelo menos essa tela externa não está dando imagem. Não sei que ela também não esteja funcionando, né? Mas não é o que eu estou esperando. Aqui a lateral muito bonita também. Pouco arranhado só, mas nada demais, normal para um aparelho, segundo ele, já tinha 2 anos de uso, né? Aqui a parte de cima também bem ok. E a parte de baixo também bem ok. Agora, ao principal, vou abrir ele aqui, ver se ele está abrindo totalmente. Sim, ele abriu totalmente, está aqui totalmente aberto. Porém, aqui visualmente eu estou identificando 2 situações aqui.
Desse lado e desse lado tem tipo uma marca, como se fosse um furo de cada lado da tela, ou como se talvez tivesse deixado algum objeto pontiagudo que tivesse ponta dos dois lados, tipo uma chave, sei lá. E quando tivesse fechado, tivesse feito pressão desse lado aqui e desse lado aqui, deixando uma marca na tela. Que, considerando a fragilidade desse tipo de tela, isso é uma coisa que me deixa com receio, né? E a outra situação que eu estou identificando aqui é que bem no vinco da dobra tem uma espécie de... como se fosse, não é um trincado, é como se fosse quase um trincado mesmo. Só que ele aparentemente não tem nada pela parte externa. É como se fosse internamente ele tivesse uma espécie de rachadura. Eu vou estar virando aqui para estar mostrando. Ó. Tentar mostrar aqui bem no vídeo. Nesse ponto aqui, como se tivesse trincado. Trincado não, é como se tivesse tipo furado. E nesse ponto aqui também, estou vendo outra espécie de furo bem aqui. E aqui eu vou estar tentando mostrar a marca, tipo uma rachadura aqui. Ó, bem aqui bem aqui nessa dobra. Não sei se está bem visível. Vou estar aqui usando o apoio de um outro aparelho aqui para estar tentando evidenciar mais isso. Ó, vai uma espécie de linha de cima a baixo do aparelho. Como se tivesse uma espécie de trinco aqui, né? E aí isso deixa a situação um pouco complicada aqui, porque, como eu havia informado, que eu também informei através do chat para o Luiz Fernando, o que eu realmente preciso desse aparelho, meu objetivo principal aqui, é o que me interessa, é essa tela interna. E aí, considerando que essas telas elas são bem sensíveis, essa tela interna desse aparelho, inclusive é a peça dele que mais dá defeito, o fato de ter aqui duas marcas, uma de cada lado, que não sei se ficou claro no vídeo, mas aqui pessoalmente elas são bem profundas. E também essa espécie de rachadura, ou sei lá o que seja isso, aqui na parte interna, me deixa com receio que essa tela talvez nem esteja funcionando, ou que se eventualmente ela estiver funcionando, ela possa não ter uma durabilidade muito boa. Então isso me gera uma preocupação. De resto, o aparelho aparentemente está totalmente bom, mas o que realmente me interessa aqui tá com essa situação aqui. E aí, como é um aparelho que ele não está ligando, no caso, eu preciso ou fazer a retirada dessa tela daqui e implantar ela no meu para poder fazer o teste, ou então, como o Luiz sugeriu, né, pelo chat, eu estar pegando a placa do meu aparelho, vou estar abrindo esse aparelho aqui, tirando a placa mãe dele, segundo ele foi a placa mãe que deu defeito, tá abrindo o aparelho dele, acredito que principalmente essa parte de trás aqui, tem uma placa auxiliar também desse lado, mas segundo ele me informou, seria a placa mãe, que fica desse lado aqui na tampa traseira. Então eu estou abrindo
e colocando a placa do meu no aparelho dele para estar fazendo o teste, ver se está ligando a tela externa e principalmente se está ligando a tela interna. Eu precisaria fazer esse teste para confirmar se a tela funciona e se caso ela funcione, se ela não está apresentando nenhuma mancha, se ela não está apresentando nenhuma linha, nada trincado, porque assim, visivelmente aqui ela desligada, ela não está em muito bom estado não. E ele tinha me informado que a tela estava perfeita, tanto a externa quanto a interna, estavam muito bem conservadas, não tinha nenhum risco. E não é o que eu estou vendo aqui, nem na externa, que está razoavelmente arranhada, e também nem na interna, que tem essas duas marcas aqui profundas e essa espécie de rachadura aqui. E outra coisa que eu percebi também nessa tela interna é que ela não está com o plástico de fábrica não, que seria a película de fábrica, né? Então eu já fico com essa preocupação aí, eu vou estar aqui fazendo uma foto desse registro. Então aqui eu fiz aqui as fotos dos dois pontozinhos aqui na tela, né? Esses dois furos. Também fiz uma foto aqui dessa área central. Por questão de segurança, né? Então assim, eu me sinto um pouco inseguro em ficar com esse aparelho e até mesmo em estar mexendo nele aqui, né? E aí o que eu posso fazer aqui? Eu poderia estar fazendo o teste aqui, né? Conforme o Luiz sugeriu, está retirando a placa do meu, está abrindo aqui esse aparelho dele, está colocando essa placa do meu aqui e fazendo o teste. Tem que pensar em relação a isso, mas eu acho que é melhor, a princípio, não fazer nada. Porque aqui a tela interna, a não ser que realmente ela estivesse ligando, dando sinal, imagem perfeita, sem linha, sem mancha, eu poderia até considerar ficar com esse aparelho aqui, porque eu estou precisando da tela, né? Mas se caso não tiver ok, para mim o aparelho acaba não interessando, porque só o que me interessa realmente é essa tela interna. Mas assim, eu fico até com receio de mexer nisso aqui, nessa condição aqui que ele está. Não está conforme estava no anúncio, né? Nem conforme o Luiz me descreveu. Ele descreveu, novamente sendo claro, que o aparelho estava nas películas, sempre foi usado nas películas, tinha uma película, pelo que ele deu a entender, na tela externa, outra na tela interna, que nenhuma das duas tinha qualquer marca, elas estavam realmente em perfeito estado, e que o único defeito desse aparelho era na placa mãe. Segundo ele, tinha queimado um capacitor que já tinha sido trocado uma vez, voltou a dar problema e dessa vez ele estava querendo ou comprar uma placa nova para estar fazendo a reposição ou então realmente vendendo o aparelho, que foi o que ele fez. Também não estava conforme quando ele me falou em relação à nota fiscal, não veio, né, a nota fiscal. De resto, o aparelho veio bem embalado, ele postou bem rápido, gostei desse ponto. Postagem bem ágil, embalagem bem feita. Veio o produto, não veio, como a gente ouve falar por aí, um tijolo, uma telha, alguma coisa que seja, não. Veio o produto efetivamente combinado, porém
O que não veio efetivamente conforme combinado foram os detalhes do produto, questão das películas, área externa e área interna, e a conservação dessas telas. Então, assim, eu acho mais prudente é o que eu vou fazer. Eu vou estar abrindo uma mediação na OLX, solicitando a devolução do produto e o reembolso do valor, ou vendo se o Luiz pode oferecer alguma solução alternativa, ou a própria OLX, para que talvez eu fique com esse aparelho ou não, ou o que se pode ser feito em relação a isso. Se ele autorizar e achar prudente, eu posso estar fazendo aqui conforme ele tinha orientado, né, no chat, tá fazendo aqui a abertura desse aparelho, tá fazendo aqui a abertura do meu, tá pegando a placa mãe do meu e tá testando nesse aqui, vendo se a tela interna vai ligar. Se ela ligar e não tiver nada que comprometa a imagem, eu posso estar considerando ficar com esse aparelho. Mesmo sob essas condições aqui que vieram um pouco diferentes, né? Se ela não ligar, não funcionar, conforme ele mencionou, se não for somente a placa mãe, que eu testando aqui com a do meu eu vou saber, já que a do meu está aqui funcionando perfeitamente. Nesse caso, só restaria também como opção fazer a devolução. Então aí vai ficar a critério dele, da OLX, eu vou estar fazendo a abertura de um pedido de ajuda, né? Acho que se chama mediação lá na OLX, para estar solicitando a devolução do aparelho e o estorno do valor. Ou então alguma alternativa que seja sugerida. O que eu não posso é estar ficando numa situação aqui de risco, né, com esse aparelho, de talvez ele não funcionar, a tela interna dele não funcionar, talvez até outras peças não funcionarem, já que eu estou vendo aqui que algumas coisas não vieram conforme o que me foi falado, então isso me deixa até preocupado se não pode ter mais coisas aqui que não estejam conforme o anúncio, né? Pode ser um aparelho que já passou, que talvez já até veio de uma assistência técnica, com modificações aqui que não sejam esperadas. E eu não posso estar assumindo esse prejuízo, né? Eu já estou com prejuízo aqui do meu. Não posso estar pegando aqui outro prejuízo, até porque eu vou precisar, de todo modo, providenciar uma tela para esse meu aparelho aqui, uma tela funcional, perfeita. Nem que eu tenha que fazer a compra de uma nova, então eu vou estar vendendo ele para retirada de peças. Ele está ligando aqui perfeitamente, dá para ver o que funciona e o que não funciona dele. Tudo aqui está funcionando, somente o que não está funcionando, no caso do meu, eu estou falando, é a tela interna que, como eu mostrei, ela está aqui removida. Inclusive a do meu, tirando essa linha aqui no meio, essa espécie de rachadura, ela está até bem mais conservada. Não tem nenhum risco, nenhum furo, nada. Então assim, estou deixando aqui registrado. Vou estar recolocando aqui o aparelho dentro da caixa. E aí, acredito que a única solução aqui, por segurança, né? Então, acredito que a única coisa que possa estar sendo feita aqui para estar resolvendo essa situação de uma maneira mais segura é eu estar abrindo uma mediação através da plataforma e vendo o que pode ser feito em relação a isso. Mas, a princípio, se essa tela não funcionar, esse aparelho não me atende. E nessa condição que ele está, eu acho muito arriscado, muito inseguro ficar com ele nessa condição. Então, também, mediante o que o que for negociado aí através do OLX com o próprio vendedor,
eu acredito que o mais prudente é eu estar fazendo a devolução desse aparelho. Então é isso, estou deixando tudo registrado aqui, aparelho, dentro dessa caixa, e a etiqueta da compra, né, da OLX, com o nome do Luiz. Aqui em cima a declaração de conteúdo, que não é a nota fiscal. Então é isso. Novamente aqui deixando registrado. Gostei da agilidade do envio. Gostei dos embrulhos, né? Bastante pacotes aqui. A caixinha direitinho, tudo bem lacrado. Gostei do serviço da entrega dos Correios dessa vez. Foram bem ágeis. Entregaram inclusive no sábado, né? Não foi um dia útil, mas mesmo assim fizeram a entrega bem rápida. Mas, infelizmente, o produto não está me agradando. Não está conforme o esperado, não está conforme o que me foi descrito. E o mais prudente que eu acho diante dessa situação é estar abrindo a mediação, e é o que provavelmente eu vou fazer. Então é isso, e vamos aguardar como é que isso vai ser resolvido. Estou encerrando esse vídeo, e é isso.